Olá, tudo bem? Começamos mais um Sem Fronteiras TV, agora com um papo sério com a Sandra Tornieri, né? Que é coordenadora geral da Editares, a editora da Conscienciologia, né, Sandra? Sandra, eu gostaria que você explicasse pra gente como que começou a Editares. A Editares, ela é um projeto bem antigo de uma das instituições que fazem parte da Conscienciologia, que é o IPC, é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ele que começou a publicar todos os livros do pesquisador Valdo Vieira. Na época, em 90 até 98, observou-se que isso deveria expandir. E aí, dentro do próprio IPC, foi criada uma espécie de unidade de negócios, né, da própria edição de livros. E aí, essa unidade de negócio cresceu tanto que ela acabou se transformando numa editora, que é a Editares. Então, ela iniciou assim como uma pessoa jurídica mesmo, em 2004. Então, esse ano, em outubro, né, dia 23 de outubro, nós estamos fazendo 10 anos. Então, mas ela partiu justamente de uma necessidade de ampliação das publicações dentro de uma instituição. E aí ela se tornou uma instituição a partir disso, né? E aí ela passou a publicar, não só reeditar os livros que o próprio IPC tinha também feito, né? Mas também iniciou aí toda uma trajetória de divulgar não só o professor Valdo, mas outros autores, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma publicação geral de 74 livros, entre eles reedições e novos livros, 54 livros, né? Então a gente já tem bastante assim, experiência, né, nesse mercado editorial. E a Editares, ela tem a sede em Foz? Em Foz do Iguaçu. Então nós estamos dentro do discernimento, né, que é um centro comercial, né, e de instituições da Conscienciologia, mas também tem empresas, né, da cidade. E ali nós estamos, já é segundo local, né? Antes ele era aqui no centro da cidade e a partir daí a gente trabalha ali. Até interessante depois um dia vocês irem lá visitar a gente. E a nossa estrutura, ela é feita de voluntariado, né? Nós temos só 2 funcionários, 2 colaboradores e temos mais de 22, na verdade hoje está quase 30 voluntários, sendo que muitos deles são à distância, né? Então, são voluntários que ficam aqui, né? São revisores, tem até assim, capistas. Tem o nosso capista, por exemplo, que ele é dos Estados Unidos, um dos melhores capistas que a gente tem, que é o Luciano Mello. E assim, todo o pessoal, ele assim, tem aqui a equipe, né, que nós temos na área comercial, financeira, tudo voluntariado, e tem a equipe de revisores, né? A grande equipe que nós temos são revisores à distância, que aí trabalha tudo com arquivos, né, revisando, devolvendo para a gente, assim. E ela edita livros somente da Conscienciologia, somente, né? Da Conscienciologia. Então, nossa linha editorial, ela é bem específica. Muitas vezes as pessoas querem editar livros assim de outras linhas, ou místicas, ou religiosas, e nós, na verdade, não vamos fazer isso, né? Nosso trabalho é a divulgação da Conscienciologia. Por isso que o slogan da Editares é Editares que o mundo precisa. E Tares é uma palavra, é um neologismo criado pelo professor Valdo Vieira, que significa tarefa do esclarecimento. Então, o nosso slogan é justamente isso, é de tarefa do esclarecimento que o mundo precisa. E esse esclarecimento tem a base na ciência, né, nas ciências de modo geral. Outro foco que nós temos é justamente a mesma que muitas instituições têm, que é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo, inclusive nos nossos livros mesmo, nós temos no final de cada livro essa frase, né? Então, não acredite em nada, nem mesmo nas informações expostas nesse livro. O inteligente é fazer pesquisas pessoais sobre os temas. Então, nós também usamos esse princípio consciencial, né, em todas as nossas publicações. Que é esse princípio que vocês adotaram, a Conscienciologia adotou? Porque justamente a maioria das pessoas, ou que escreve, ou que estuda, ou que pesquisa, muitas das pessoas acabam indo para um lado dogmático. O que o dogma faz? Existe até dogma na ciência. Então, o dogma não permite que a pessoa questione as ideias, ou questione os fatos, questione o que está acontecendo. Então, quando você usa o princípio da descrença, você está dando liberdade para a pessoa, para ela questionar até aquilo que você está falando. E ela, como que ela vai ir atrás, se ela questionar? O ideal é que ela não fique só questionando por questionar, que ela vá ter as suas experiências pessoais.
Então, por exemplo, a gente até fala assim, né? Não, você acha que tem várias formas de você publicar dentro da Conscienciologia. Tem revistas, tem os verbetes e tem os livros. Então, para a pessoa crescer, a gente percebe que existe um caminho dentro da pesquisa, né? Então, ela começa com alguma coisa, expondo as suas ideias, dando uma palestra, fazendo um curso. Aquele curso se transforma num livro. Então, os livros todos dos autores são com base nas suas próprias experiências. E esse livro, esse curso, por exemplo, que a pessoa fez, justamente é uma pesquisa pessoal, uma autopesquisa de algum ponto, de algum traço que ela precisaria trabalhar para ela poder evoluir. Então, a base de todo o processo da Conscienciologia é a evolução da consciência. Então, todos os autores, todos os livros versam de alguma forma, alguma faceta da consciência que precisa ser melhorada, só que a partir do próprio autor. Então, o autor coloca-se como cobaia, né, de um experimento pessoal, do que ele já pesquisou, já desenvolveu e superou algum traço, vamos dizer assim. E muitas vezes ele quer expor algum ponto que ele tem como forte, né, que a gente chama de um traço força que ele tenha, que ele quer mostrar para as pessoas, como as pessoas podem chegar até isso. Né? E como que as pessoas, os leitores, conseguem ter acesso a esses livros? Esses livros, eles estão dentro das livrarias do IPC, né, existe a livraria virtual, www.ipc.org, né? E tem também o Shopcons, né? Que é uma livraria comercial, que é também parceira nossa. E nós temos também livros nas livrarias, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Livraria FENAC, em São Paulo e outros locais. Uma forma da gente divulgar os nossos livros é fazer talk shows, lançamentos. Então, os autores, eles fazem itinerância. Eu acho que são poucas as editoras, né, que trabalham com isso. A gente acha que é nosso diferencial. O autor, nós fazemos uma agenda, né, anual, quando ele lança o livro, no prazo de 1 ano, praticamente o livro dele está esgotado. Porque ele vai lançando em várias livrarias, né, que essas que a gente tem em parceria, Nobel, Cultura, Saraiva, e ele vai lançando nas livrarias, nas mega stores, né, e aquele lançamento faz a venda do livro. Entendeu? Falando em autores, você estava comentando anteriormente que a maioria deles vive em Foz, né? Vive em Foz do Iguaçu. Apesar de não ter sido nascido em Foz do Iguaçu, então nós temos quase 40 autores aqui em Foz do Iguaçu, quer dizer, é uma quantidade bem grande. Você acha, pegando o gancho da cidade, do centenário e tudo mais, você acha que Foz do Iguaçu é uma grande fonte de inspiração? Sim, Foz do Iguaçu é uma grande fonte de inspiração e nós temos a base de pesquisa e de estudo desses autores, e até vem de outras cidades do Brasil e do mundo pesquisar aqui em Foz do Iguaçu, é porque existe um local chamado, dentro do CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, existe o Holociclo e a Holoteca. O Holociclo e a Holoteca, por exemplo, o Holociclo ele tem quase, hoje está chegando a 10 mil dicionários de diferentes temas, que é uma coisa que você não vai encontrar em qualquer outro local ou biblioteca, assim, pelo menos tão próxima aqui da América Latina. E nós temos a holoteca também, que seria o local onde nascem as ideias, né, dos autores. Então, é um acervo de lá, mais de 60 mil títulos diferentes de diversas especialidades. Então, o pesquisador que quer realmente fazer com que a sua obra seja mais assim esmiuçada, pesquisada, detalhada sobre um determinado assunto, ele vai começar na holoteca e vai terminar nessa holoteca, né? Toda pesquisa começa na holoteca e termina na holoteca. E aí a gente também tem um acervo muito grande de pesquisa de jornais e revistas, que nós chamamos de cosmograma. Então, muitos dos livros, eles se utilizam dessa técnica do cosmograma. Por exemplo, a autora Sirlene Couto, ela coloca no final de cada capítulo, ela coloca as referências que ela utilizou, não só de livros, mas também de jornais e revistas que ela utilizou. E ali a gente tem um acervo muito grande, que é de clippings, né, de temas específicos do assunto que a pessoa está fazendo. Então, às vezes uma cuba de plástico, assim, que tenha, assim, vamos supor, quase 50 centímetros, ou mais, já tem um livro ali de informação. É só a pessoa se dedicar àquilo, entendeu? A gente está falando especificamente de Editares, mas se por um acaso alguém que esteja assistindo, um leitor também, tiver vontade de pesquisar, se aprofundar em algum assunto, ele também tem acesso a esses espaços que você comentou? Tem total acesso, são ambientes públicos. A única coisa é que ele não pode levar o livro como uma biblioteca, né, emprestar o livro, mas ele pode ficar lá, tem de manhã e de tarde, horário
das 9 até meio-dia, depois das 14h30 até as 18h. Tem monitores, tem pessoas que vão orientar algum assunto que ele queira. Então, qualquer pessoa é livre para poder estudar ali. E voltando a Editares em si, vocês vão estar na Bienal do Livro? Vamos estar na Bienal. Agora é o nosso mega evento, né? O ano passado o nosso mega evento foi a Feira de Frankfurt. Então foi a primeira vez também que nós participamos mais diretamente, porque nós já tínhamos, assim, os nossos livros já tinham sido expostos de alguma outra forma, mas dessa vez foi a mais forte. Nós temos uma parceria muito boa com a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, que ela tem dentro da Câmara Brasileira de Livros uma área que é a Brasil Publisher, que aí nós vamos também começar a participar de outras feiras. O ano que vem, por exemplo, na Feira de Portugal, na Feira da Argentina, ainda vamos continuar expondo nossos livros em Frankfurt. Mas esse ano o nosso foco maior é na Bienal. Nós vamos ter ali um stand de 42 metros quadrados, sendo que uma parte vai ser para venda de livros e a outra vai ser uma mini sala de aula, que é um foco nosso, né? O autor, ele dá aula e ele expõe o livro dele. Nós vamos ter lançamentos ali de livros, né? Vamos ter 22 autores lançando seus livros, sendo que 4 deles são totalmente novos, né? Nem saíram da gráfica ainda, estão no prelo, né? E esse local vai oportunizar que as pessoas possam chegar, ter contato com os autores ali mais diretamente, que também é difícil, às vezes as editoras não têm assim, esse acesso tão direto com os autores como nós temos. Então é um grande diferencial que nós vamos estar apresentando na Bienal. Quantos livros vocês vão levar para lá? Já tem uma ideia ou não? Títulos em si? Os títulos nós sempre levamos todos, né? Nós sempre levamos todos, mas nós vamos assim focar pelo menos uns 10, 12, que são os, assim, na verdade são 16, mas os 4, quase os 20 livros que são lançamentos entre 2013 e 2014. Então, esses são que a gente vai focar mais, mas a gente vai levar todos, né? Todas as publicações. E nessas feiras que vocês participam, vocês acabam também levando o nome da cidade junto? Sim, com certeza. E até a gente vai focar a questão, nós estamos comemorando os nossos 10 anos, né? E vamos falar, né? Dentro desses 10 anos que nós estamos em Foz do Iguaçu, isso tudo vai ser muito bem, assim, divulgado, né, dentro da feira. É bem interessante, até para a própria Foz do Iguaçu, saber que, inclusive, essa editora é uma editora sem fins de lucro. Né? Então, em Foz do Iguaçu ou no Brasil, é muito difícil você também ter assim, uma editora que tem um foco em livros sérios, né, científicos, com o trabalho de voluntários e sem fins de lucro. Então, nós temos um fundo editorial que é feito assim, é como se fosse um processo autossustentável, onde os nossos livros sendo vendidos, eles vão ser promotores de outros autores. Então, assim, a venda de um livro, ela vai acabar patrocinando uma publicação de um novo autor, um novo livro. E nós também recebemos doações de várias pessoas que nos ajudam, principalmente para os grandes tratados. A gente tem agora, por exemplo, o tratado que o professor Valdo está terminando, né, provavelmente no mês de setembro ele deve terminar, que é o Léxico de Ortopensatas. São 2 volumes assim, de mais de 1000 páginas, que nós chamamos de tratados, né, dentro da lexicologia. E essa pensata, o que é? É um pensamento, é uma reflexão, como de um filósofo, né? Só que voltado para todas as experiências que ele teve até hoje na vida dele. Então, ele está resumindo ali de modo bem acessível para as pessoas, né? Em frases, em reflexões, para que as pessoas possam também fixar aquela nova ideia, fixar aquele conhecimento. É assim que fica, né? Por exemplo, os grandes filósofos, eles acabam sendo conhecidos pelas suas grandes frases, né? E aí ele está oferecendo, né, na verdade, uma coleção. São vários volumes, né, que ele vai estar expondo. E ele quer doar 4.000 exemplares desses dois volumes para o Brasil, para a África, para Portugal, para outros locais onde se fala a língua portuguesa e outros não também, e em todas as bibliotecas, né, que ele faz questão de divulgar a ideia dele. Também é uma coisa diferente. Um autor, além de doar os direitos autorais, né, direitos patrimoniais, na verdade, da sua obra, os autores da Conscienciologia nunca recebem nada em troca, né? Nunca vão receber dinheiro em troca do seu livro, eles doam os direitos patrimoniais. E, além disso, o professor Valdo e os próprios autores também doam os seus próprios livros para bibliotecas. Uma parte de toda a edição do livro é para doação também. E ele quer fazer uma mega doação dessa vez. Aí são 4.000 exemplares dos dois, né? Na verdade, vão ser 8 exemplares, né? 8, na verdade,
8.000, né, livros que vão ser doados. A gente teve a oportunidade de entrevistar o professor Valdo também nesse mesmo quadro, Papo Sério, e a gente percebeu nele que ele tem uma questão muito forte ligada à aprendizagem, né, ao ensino. A Conscienciologia em si tem isso mesmo, essa vontade de passar o ensino para frente? Por isso que a gente fala da TARES, né, da tarefa do esclarecimento. Todos, como a gente comentou, né, que todos os autores, eles iniciaram suas pesquisas, primeiro sendo alunos, depois se tornando professores, docentes da Conscienciologia, e para depois começar assim, especializar-se em algum tema, de acordo com a sua necessidade, ou de acordo com a necessidade das pessoas, e aí começa a fazer o quê? A estruturar uma pesquisa de modo mais detalhado para que para tornar um livro, né? Para que ele se tornasse um livro. Agora a gente já tem autores que já estão no segundo, no terceiro livro, que antes a pessoa, vou escrever um livro, fica uma vida inteira só o autor de um único livro, né? Agora não, a gente já tem vários autores, além do professor Valdo, que já estão na sua terceira obra, né? Uma delas é a professora Malu Balona, que também já é uma professora muito experiente, mais de 20 anos, e que escreve também dentro da linha da Conscienciologia. Para quem quer conhecer realmente um pouco mais da Conscienciologia, nunca ouviu falar ou ouviu falar, não sabe exatamente o que é, digamos assim, mergulhar nos livros da Editária é uma ótima pedida. Sim, é uma ótima pedida. E a gente tem até alguns livros iniciais, né? Por exemplo, Nossa Evolução, né? O livro Nossa Evolução, de autoria do próprio professor Valdo, é um livro bem interessante para a pessoa começar a entender o que é cada coisa, porque é um livro de perguntas e respostas, né? Então tem essa característica. Então, o que é multidimensionalidade, o que é projeção da consciência, o que é... Então tem várias acepções assim do que a gente estuda, né? O que são bioenergias, e ali você vai ter as respostas, né? Agora, tem os outros livros, por exemplo, tem um livro também da Vera Hoffman, que é Sem Medo da Morte, que também são temas que as pessoas às vezes ficam preocupadas ou ficam sem saber o que vai acontecer, então ali ela também desmistifica a morte, né, falando de uma maneira bem interessante. Um outro livro interessante também para começar são esses que a gente está trazendo, por exemplo, a inteligência evolutiva no cotidiano, que a inteligência evolutiva, por exemplo, é da autora Sirlene Couto. É você justamente ter a sua inteligência para você evoluir mais rápido. E ela mostra isso de modo muito claro, como que você pode fazer isso no seu dia a dia. Não precisa fazer assim, às vezes a pessoa pensa, o que eu vou fazer, vou evoluir mais rápido, preciso fazer um mestrado, doutorado. Ajuda, é ótimo, mas como aplicar isso na prática, como você usar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você sabe, para você evoluir e também ajudar as pessoas, né? Você ter uma vida mais técnica, ter uma vida mais aproveitada, né? Aproveitar mais o seu dia, as suas energias, o seu tempo, o seu conhecimento, mas de modo estratégico, vamos dizer assim, né? E ela fala isso no livro. Então tem vários livros assim que são de entrada, como a gente diz, né? Para a pessoa começar a ter o conhecimento, né? De como utilizar a Conscienciologia na prática, né? Essa que é a ideia. Principalmente para quem vive em Foz, né? Que a gente Sim, exatamente. E tudo mais. Para conhecer realmente esse mundo e quem sabe participar. Claro. E ali a gente tem uma possibilidade para qualquer pessoa. A gente tem dentro do CAEC, né, do Centro de Autoestudos da Conscienciologia, a gente tem as tertúlias, né? E a pessoa, se ela quiser, por exemplo, ela tem um tema de pesquisa e ela quiser escrever um verbete para a enciclopédia, que é um outro mega projeto, né, que é uma outra mega edição dentro da Editares, que é a Enciclopédia da Conscienciologia, em parceria com o CAEC e a Enciclosapiens, que é a que cuida de todo o processo de, vamos dizer assim, de organizar os verbetes, de corrigir e assim por diante. Então, a Enciclopédia da Conscienciologia, qualquer pessoa pode... eu trabalho com plantas, eu quero estudar alguma coisa relacionada à planta com a consciência, porque a Conscienciologia é o estudo científico da consciência, ou seja, da própria pessoa, eu, você, e a pessoa, qualquer profissional, qualquer pessoa que tenha um assunto, ela pode fazer a correlação com a consciência. Então, o que a planta, o jardim, o que a floresta vai ter relação com a pessoa? Ela vai começar a estudar do ponto de vista, primeiro físico, depois ela vai ver, por exemplo, que tem as energias, depois ela vai ver que tem ectoplasma, depois ela vai ver... Então, ela começa a expandir aquilo que era simplesmente uma área da botânica, passa a ter uma vertente totalmente diferente quando ela insere, né,
o processo da multidimensionalidade, do paradigma consciencial, desse estudo da conscienciologia. Você comentou sobre mega edição, por que é uma mega edição? Porque a enciclopédia, ela já está no seu quase 10º volume. Então é como se a gente tivesse, sei lá, a cada ano, como se fossem 12, cada volume dela, né, como se fossem 12 livros pequenos desse aqui. Então ela já tem, nós estamos hoje com mais de 3.200 verbetes dentro da enciclopédia. Cada verbete desse tem 5 páginas, assim, então é realmente um mega projeto dentro das edições. A edição é a publicação maior que a gente tem dentro da conscienciologia. Bacana. Sandra, para quem quiser saber um pouco mais sobre Editares, quiser ter acesso aos títulos, pode entrar em contato com quem ou acessar que site? Pode acessar o site da Editares, né, e até tem o cadastro, se a pessoa tiver interesse de algum tema específico, uma pesquisa específica, a gente passa para ela indicações de leitura. E é o www.editares.org, ou também, se ela quiser ir direto comprar os livros, né, tem no IPC, né, que abriu uma loja virtual agora, que é o www.ipc.org, e tem o Shopcons, que é uma livraria também que é parceira nossa, mais direta, né. E assim, se a pessoa, dentro do site da Editares, ela se cadastrando, a gente também pode dar orientações gerais para a pessoa. Tá. Obrigada, Sandra, pela entrevista e por ter vindo visitar aqui a nossa redação. Eu também gostei muito daqui, muito bacana. Obrigada pela oportunidade. E você, obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo Sem Fronteiras TV.